Eneagrama, que é aquele tipo perfeccionista, ele tem medo de não fazer as coisas de uma maneira perfeita. E como ele tem esse medo de não ser perfeito, ele faz qualquer negócio, né, para ser perfeito, porque o medo dele está ligado à perfeição. Porque ele pode achar que se ele não for perfeito, ele pode ser ignorado ou pode ser excluído. Entende? Veja, aí volta para os 3 medos de base que eu falei: ignorado, humilhado ou rejeitado, mas pela perfeição. Já o tipo 2, que é aquele doador que se preocupa muito com o outro, ele pode ter medo de não ser amado pelos outros principalmente. Esse é o grande medo do tipo 2. O tipo 3, que sou eu, é interessante, né? O tipo 3 tem medo de deixar de ser útil para as pessoas. Ele tem muito medo de parar de realizar coisas, mas ele também tem muito medo de ser abandonado. Então, o medo do abandono do tipo 3 é muito forte. Né? Então, por isso que também faz muita coisa, por isso que ele está junto, por isso que ele faz movimentos de inclusão. O tipo 4 tem muito medo de não ser reconhecido, né? Então, ele fica mal na hora que ele não é visto pelos outros, na hora que ele não é reconhecido. Então, pega no reconhecimento e os medos, né, caminham por aí. Tipo 4 é o romântico do Eneagrama. Já o tipo 5, que é o observador, ele tem muito medo de ter que sentir, ter que dar, ter que doar, né? Então, assim, ele é mais travado. Então, o medo dele é de sentir. O tipo 6, que é o cético leal, ele tem um medo de ser, medo de se posicionar, medo de ir contra o outro, né? Mas não necessariamente de contra, mas esse é o medo de se decepcionar com o outro, né? E de não dar conta da negação que o outro pode trazer para ele, né? Da desconfiança que o outro pode trazer. É o medo de ser. E o tipo 7, ele tem um medo muito grande de não poder aproveitar as coisas da vida, de não poder se deleitar com as coisas da vida. Então, veja, os medos, eles podem ser diferentes das pessoas, né? O tipo 8 tem medo de perder o poder. Tá? E o tipo 9 tem um medo muito grande de se posicionar e de ser ele mesmo. Mas o que eu quero colocar para vocês é que cada pessoa tem um medo que é diferente do outro. Fundamental eu reconhecer quem eu sou e quais são os meus medos, qual foi a minha criação, por que eu desenvolvi isto, ou qualquer outro medo que faça sentido mesmo, ele faz sentido, ele é complicado, assim, não tem jeito, tá aí, né? Mas olha, a humanidade já passou por tantas coisas, né? Eu fico imaginando as pessoas que viviam no deserto, sabe? Se a gente pensar na própria gripe espanhola, sei lá, a humanidade sempre passou. Talvez nós, e principalmente aqui, nós temos nós somos abençoados, né? A gente está num país que a gente olha para fora e tem banana saindo do cimento, né? Nós não tem quem passe fome, literalmente, aqui no Brasil, porque você tem um clima que ajuda muito, né? Então, você tem várias situações, não se compara o frio daqui com o frio da Europa, né? Do norte da Europa. Então, tem uma série de coisas que tornam a vida da gente muito confortável. E talvez até por ficar muito confortável, por nunca sentirmos medo, é que a gente entra numa zona de conforto. Quando a gente tem coragem, a gente tem certeza que está aqui porque tem que estar. A gente tem certeza que o que nós estamos vivendo é um momento de grande aprendizagem. Então, se eu entendo desta forma, eu vou entender que eu vou passar por várias tempestades, que eu ainda vou passar por outras situações desafiadoras e que, na realidade, eu vou passar por elas, né?
e vou passar por elas e vou sair mais forte. Não importa como eu vou sair delas, mas importa que eu vou sair delas, de uma forma ou de outra, com certeza. O que eu não posso é ficar travado, eu preciso dar continuidade, né? Entender que em alguns momentos eu vou ficar mais quietinho, em alguns momentos eu tenho que cuidar das minhas feridas internas, né? Eu acho que o maior medo que eu tinha da minha vida era perder minha mãe, né? Acho que todo mundo tem muito medo da perda das pessoas que a gente ama. Quando eu passei pela morte da minha mãe, aí eu falei, bom, já sabe, assim, o pior que eu podia, o maior medo que eu tinha, eu passei, né? É uma dor que é terrível, mas ok, só que você não pode ficar parado, você continua vivendo, né? Você continua indo, você continua caminhando. Então, quais são os seus medos e o que você está fazendo, né? O medo acaba fazendo com que a gente não viva, porque pelo medo da perda, eu não vivo o que eu tenho que viver. Então é mais ou menos assim, eu compro uma bicicleta, né? Ou eu compro um carro, ou eu compro sei lá o quê, mas aí pelo medo de me machucar, eu não ando de bicicleta, né? Pelo medo de cair, eu não vou fazer um passeio. Então veja bem quanto medo vai travando a gente. Então é a tal história, ter medo da perda dos pais, eu acho que todo mundo tem. Então, o que a gente tem que fazer? É exatamente viver o nosso presente, é viver o nosso hoje e viver com todo o amor possível e imaginável. O medo, Malu, está associado sim com insegurança o tempo todo. Agora, exatamente da onde vem a insegurança? É a não segurança. Por quê? Porque não consegue segurar em você mesma. Só que eu vou te dizer uma coisa, né, Malu, e para todo mundo, que a gente nunca se segura só na gente, né? A gente se segura em algo muito mais potente do que nós. Tá? E na hora que você se segura em algo maior, né? E aí é a questão da fé mesmo, não tem por que ter insegurança. Se aquilo veio para você, é porque você precisa fazer, então vai e faz, né? Vai e se atira, sabe? Vai e se atira. Eu acho que esse é um ponto. É gozado, porque eu estou falando agora e estou lembrando, né, de uma cena do meu filho com o meu neto, né? E é muito gozado porque meu filho fazia assim, e fez assim com todos os filhos dele. Ele ensina a criança a se atirar, ele fica com a mão assim, né? E a criança se atira e se joga, né? E por que a criança se joga? Ela se joga porque ela confia nas mãos daquele pai. Senão ela não se jogava, né? Então é muito provável que se eu fizer assim para eles, eles não vão se jogar, porque eles não confiam em mim tanto quanto confiam no pai. Então, quando que você perde o medo? Quando você aprende a se jogar, quando você aprende a se atirar. E quando que você aprende a se atirar? Quando você confia. E quando que você confia, né? Você confia não só em você, mas você confia em algo maior que vai te proteger. Eu acho que esse é o ponto. E aí eu vou voltar, pessoal, para uma frase que eu achei fantástica, que o Marcelo falou, da Life Kabbalah Life, exatamente, não sei exatamente, mas olha só que bonito que ele falou. A frase é assim, ó: a origem do medo é a ausência de gratidão e a falta de percepção. Aí ele fala do divino em nossas vidas. E eu mudei, né? E eu coloquei o seguinte, que a origem do medo é a ausência de gratidão e a falta de percepção da espiritualidade em nossas vidas. Né? Então, eu achei essa frase assim fantástica, porque na hora que você efetivamente é uma pessoa grata, né? E na hora que você é uma pessoa que confia na espiritualidade, e na espiritualidade, pessoal, eu particularmente não estou falando em Deus, não estou falando em nada, né? Eu estou falando em algo maior. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu penso muito nos passarinhos, né? Que estão aqui, sempre por aqui. Pô, vai fechar o tempo, vai cair uma tempestade? Eles acreditam que essa tempestade vai parar, eles acreditam que eles vão conseguir se abrigar. A natureza é assim, né? Não tem eu nunca vi um passarinho, eu vejo, né, os bichos com medo dos homens, né? Mas não com medo das situações normais que vão acontecendo.
né? Então, de novo, eu acho que para a gente ir assim, ir amarrando, é muito legal entender que quando a gente tem coragem, a gente sai do anonimato. Quando a gente tem coragem, a gente bota a cara para bater. Quando a gente tem coragem, a gente faz a diferença na vida das pessoas ou nas relações, seja o que for. Porque ter coragem é colocar a cara para bater, né? Então, quanto que a gente tem coragem de assumir um novo relacionamento, quanto que a gente tem coragem de assumir um novo emprego, uma nova vida, qual é o propósito essencial da sua vida, né? E, na realidade, se preocupar e se perguntar mesmo, né? O que eu quero e por que eu quero? E, na medida que eu faço isso, eu me posiciono e este medo, ele não vai deixar nunca de existir, porque esse medo nos fortalece. No entanto, este medo, ele não precisa fazer uma trava interna. Ele fortalece para a gente ir adiante. Então, movimento é algo que sempre existiu e sempre vai precisar existir, né? E esta coragem que eu tenho está muito associada a propósito e a minha missão de vida. Porque a partir do momento que eu puder falar uma coisinha que pode ajudar em algo bem pequenininho na sua vida, e na minha, né? Porque eu não estou ficando fora dessa história, não. Cada live que eu faço, eu fico me questionando. Cara, qual é teu medo, né? O que você deixou de fazer na vida pelo seu medo, né? Tenho absoluta certeza que eu me questiono cada vez que eu faço uma live. E espero que para vocês também seja um momento de... um momento bom, um momento bonito, um momento de... sei lá, de coragem, tá?